Olá, eu sou Rafael Galeani e eu vou conduzir vocês à nossa aula de REST API com Flask. Primeiro deixa eu me apresentar. Sou líder técnico na empresa Global Hits. Sou desenvolvedor também. Trabalho já com Python há mais de 6 anos e já tenho uma grande experiência aí com Flasks e desenvolvimento com aplicações web. Essa é uma aula introdutória, vai ser uma aula teórica, onde nós vamos abordar vários temas, tá? Então, os requisitos básicos para essa aula são você ter um Windows, Linux ou OS X instalado, porque não vamos usar isso nessa aula, mas vamos usar nas demais aulas, são as aulas práticas. Você requer que você tenha lógica de programação e que você já possua fundamentos em Python, tá? A agenda dessa aula vai ser uma aula teórica. A gente vai ver o que é uma API, o que é um REST, o que é um REST API, ou REST API. Também vamos ver o que são os métodos do protocolo HTTP. Vamos ver o que é a diferença, o que é o XML e o JSON, suas diferenças, o que é uma URL, URN e URI, e também o que é um framework e o que é o framework Flask. Mesmo que você já tenha o conceito de API, de REST, essa aula também vai ser legal porque às vezes a gente tem um conceito um pouco errado das coisas e aqui a gente vai deixar tudo muito bem claro. É importante a gente ter esses conceitos também antes de botar a mão na massa. Bom, primeira coisa que a gente vai ver aqui, o que é uma API. A API nada mais é do que um conjunto de rotinas que a gente utiliza para acessar aplicativos, softwares ou plataformas baseado na web, né? Então, ela é um acrônimo de Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicativos. Elas são extremamente importantes na atualidade para fazer integrações entre softwares, né? Integrações entre serviços. E como a gente hoje vive uma era de integrações, né? Sistemas interligados, as APIs acabam sendo fundamentais nessas integrações, tá? Então, com as APIs, elas permitem essa comunicação de softwares e fica muito transparente, tá? Às vezes você entra em um site, esse site está se comunicando com vários outros programas, softwares, outros serviços e a gente nem tem essa visão, quem está lá, o usuário operando, utilizando, né, aquele site. Ou programas que tanto faz, né? Porque as APIs podem ser baseadas tanto em web quanto locais ou em programas. Então a gente tem, além de APIs web, então um exemplo de uma API web seria, você pode usar o Mercado Livre, Facebook, todos eles disponibilizam APIs. O Facebook disponibiliza APIs, por exemplo, para que você consiga realizar um chat automático. O Mercado Livre utiliza APIs também, que é onde você, em cima de outro sistema, consiga publicar produtos no Mercado Livre sem ter que abrir o site, fazer manualmente todo o seu programa fazendo utilizando essas APIs, fazendo essas ações. Consultas mais variadas, né? A gente vai ver um exemplo aqui de consultar um CEP automático. Então, se você tem um site, você precisa validar um CEP, você pode consultar um serviço para validar esse CEP, um serviço de terceiro, um serviço do Correios, alguma coisa do tipo, que já valida o CEP para você. Você não vai precisar implementar isso no seu código, né? Baixar uma base de dados de CEP, nem nada disso. Elas também podem ser baseadas em programas, então o Windows disponibiliza APIs, você pode desenvolver programas que utilizam APIs do Windows para fazer determinadas coisas, para mover um arquivo, para abrir um diretório, para mandar um alerta, alguma coisa que seja do próprio sistema operacional. A gente vê isso em celular também, a gente tem para mandar notificação, push notification, coisas desse tipo. Bom, agora vamos ver o que é o REST. O REST nada mais é do que um modelo que acabou sendo utilizado para projetar arquiteturas e software e ele é baseado em comunicação via rede, tá? Então ele tem um acrônimo de Representational State Transfer. Então, em português, transferência de estado representacional. Ele foi definido nos anos 2000 pelo Roy Fielding na tese de doutorado dele, né, no PhD dele na UC Irvine. O Roy, ele é um dos principais autores da especificação do protocolo HTTP. Então é um cara muito renomado. E aí, como ele já tem essa contribuição fundamental para a internet com o protocolo HTTP, ele acabou também criando essa arquitetura REST,
que hoje é muito usada e que foi definida por ele nos anos 2000. Então o REST ele projeta a ideia de que todo recurso deve responder aos mesmos métodos, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente, como que isso vai ficar, né? O que são esses métodos. Mas essa acaba sendo apenas uma arquitetura, o modo de aplicar as APIs e os serviços web, tá? Então o REST API, o REST API, nada mais é do que a API desenvolvida utilizando os princípios da arquitetura REST. Então o REST API ele acaba sendo utilizado na comunicação e integração entre softwares através de serviços web, tá? Então ser um serviço web é fundamental para ser também declarado como um REST, mas não apenas isso, tá? O REST API é consumido através das requisições HTTP. Eles são geralmente representados em formatos JSON e XML. Mas eles também podem ser usados como um formato de respostas de páginas HTML, PDF, arquivos de imagem como JPG. Então existem as várias saídas para utilização do REST APIs, tá? A gente vai abordar depois os formatos JSON e XML. Bom, ao implementar um REST API, além de ser utilizado em serviços web, né, ser requisições HTTP, também a gente é imprescindível que cada método seja responsável por um tipo diferente de ação. Então isso faz parte da arquitetura REST. Então um exemplo aqui, consulta, alteração, inclusão, exclusão. A gente tem métodos para isso. Um método só para consulta, um só para alteração, para inclusão, exclusão. Que não se utiliza o mesmo método para fazer mais de uma ação. Isso faz parte da arquitetura REST. Então além dele ser baseado na web, por requisições HTTP, ele também tem que ter esses métodos bem implementados, tá? Opa. Bom, aqui eu separei os principais métodos do protocolo HTTP. Eles possuem mais do que esses 4, solicitei aqui, possui quase 8 ou 9, se não me engano. Mas são os 4 mais utilizados. É o método GET, POST, PUT e DELETE. O método GET é um método que solicita algum recurso ou objeto do servidor por meio da URI. A URI é o endereço completo da nossa página, né? Ou do nosso serviço. Nós vamos ver no próximo slide. E seria o que é mais conhecido como a URL, né? O POST ele é um método usado para envio de arquivos ou formulário de HTML para o servidor. Então, o GET ele não consigo mandar um arquivo via GET, eu tenho que usar o método POST, ele permite que eu envie mais informações do que o GET, tá? O PUT ele aceita criar ou modificar um objeto do servidor. E o DELETE informa por meio da URI o objeto a ser deletado. Isso aqui na prática a gente vai ver quando a gente for desenvolver a nossa API. A gente vai usar o GET sempre para uma consulta de registro. Nós vamos utilizar um POST sempre que a gente tiver a necessidade de alterar um registro que já existe. Nós vamos utilizar o PUT sempre para a criação de um novo registro. E o DELETE para excluir um registro, tá? Então vamos supor que a gente tem um serviço que disponibilize cadastro de pessoas. O GET eu vou fazer a consulta de uma pessoa passando o ID dela ou o nome. O POST eu vou fazer uma alteração, posso alterar a idade da pessoa, algum outro dado dela. O PUT eu vou fazer uma criação de uma nova pessoa e o DELETE eu vou excluir uma pessoa cadastrada. Então, simplificando, né, resumindo, seria mais ou menos assim na implementação, tá? Bom, vamos entender o que é o URL, o URN e o URI, né? Qual a diferença entre eles. Então, a URL, Uniform Resource Locator, em português, localizador de recursos universal, é o host que será acessado, tá? Então, é só um trecho da nossa, que a gente usa, né? A gente acaba chamando tudo aquele que vai no navegador de URL, mas não é. A URL é só o endereço, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui, globallabs.academy. Isso é a URL. Se você colocar http //globallabs.academy/ alguma coisa, isso tudo não é URL, é só o localizador, o endereço, tá? Aí nós temos a URN, que é Uniform Resource Name, ou nome do recurso universal. Aí sim, é o recurso que será identificado. Então eu coloquei aqui como exemplo
category/blog. Então, se você quiser acessar o blog do Global Labs, você vai colocar globallabs.academy./categoria, né? category/blog. E aí você vai acessar o blog da Global Labs. Então, o URL é só o endereço e o URL é o recurso que você está acessando daquele endereço. E aí depois nós vamos ter a URI, Uniform Research Identifier, ou Identificador de Recurso Universal. Então, ele é um identificador do recurso, que pode ser imagem, arquivo ou página. Então, ele é a junção de tudo, tá? Ele é a junção da URL mais a URN e mais o protocolo, tá? Então, o protocolo pode ser um HTTP, HTTPS ou qualquer outro tipo. Então, aqui no caso do Global Labs, o protocolo HTTPS. A gente vai ter a URL, que é o endereço, globallabs.academy, e vamos ter a URN, que é o recurso, category/blog. E aí tudo isso é a URI, tudo bem? Então, a gente vai se familiarizando com esses termos. Bom, aí agora vamos ver um pouco sobre o XML, que é o Extensible Markup Language, que é uma linguagem de marcação, tá? Não é nada mais que uma linguagem de marcação. Ela é utilizada para compartilhamento de informações através de requisições web. Então, quando eu desenvolver a minha API, ela vai disponibilizar informações que ajudem outros serviços a consumir, né? A entender o que eu estou sendo enviado. Então, quando um serviço mandar uma requisição para a minha API, eu vou devolver informações no formato JSON ou XML. Posso mandar uma imagem também, posso mandar o HTML, mas o JSON e o XML acabam sendo que são os mais usados. E quando eu mando nessa linguagem, né, de marcação, quem está fazendo a requisição, ele consegue trabalhar de uma forma mais fácil, mais simples aquilo que eu estou enviando, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo, esse é um exemplo do ViaCep, das APIs do ViaCep, onde você entra com o CEP e ele disponibiliza dados daquele CEP. Então aqui a gente tem que o XML CEP, e a gente tem o CEP, o número, e esse /CEP é onde termina o CEP. Aí depois a gente tem logradouro, sinal de maior, logradouro menor, Avenida Atlântica, abril, /logradouro. A barra significa que é o fim daquela marcação. Então comecei a marcação logradouro, vim com um valor, e aí eu fechei a marcação, tá? Também a gente pode chamar de parâmetro, parâmetro logradouro, com valor Avenida Atlântica, e fechei o parâmetro, tá? Aí eu vou ter aqui a marcação complemento, bairro, localidade, e eu também posso ter, dentro de uma marcação, eu ter outras várias, tá? Marcações pais e filhos, tá? É assim que a gente vai trabalhar, a gente trabalha com o XML. E aí a gente também tem outro que é muito usado, que é o JSON, tá? Que JSON é JavaScript Object Notation. Então o JSON nada mais é do que um formato de troca de dados entre sistemas, independente da linguagem, e que também é de uma derivada do JavaScript. Você tem esse nome, JavaScript Object Notation, ele vem do JavaScript. Hoje, muitas linguagens já possuem um suporte nativo ao JSON, e o Python é uma delas. O Python ele já tem bibliotecas built-in, né, nativas, que ajudam você a trabalhar com o JSON. Eu coloquei um exemplo de como é o formato do JSON. Então você tem aqui a chave, sempre vai abrir chaves, né? Então é como se fosse um dicionário. Então você abre chaves, aí você tem o seu parâmetro, CEP, e o valor. Então você sempre vai ter isso. Parâmetro, dois pontos e o valor. Que o logradouro está Avenida Atlântica, né? Foi aqui para outra linha. A logradouro, dois pontos, Avenida Atlântica. Complemento, dois pontos. E o valor, aí você sempre separa um parâmetro do outro por vírgula. Parâmetro valor, vírgula, parâmetro valor, vírgula, parâmetro valor, vírgula. E você aqui a mesma coisa, você pode ter um parâmetro que possui um outro filho, né, um dicionário ali dentro. Assim como o XML. Então ambos XML e JSON têm a mesma capacidade de informar da mesma forma, né, mas eles só possuem formato diferente, a forma de trabalhar é diferente. No REST API com Flask, nesse curso, nós iremos trabalhar com JSON, não trabalharemos com XML, mas é importante saber que tem essa opção, existem outras opções também, mas são as usadas no mercado, e hoje o JSON é uma das que mais vem crescendo, né? O XML perdeu muito mercado para o JSON, hoje o JSON é o formato mais utilizado, por isso nós vamos trabalhar com esse formato aqui.
Bom, agora vamos falar um pouco do Flask. O Flask é o framework que nós vamos usar nesse curso. Ele é tido como um micro framework, tá? Então, ele é um micro framework para Python e ele é utilizado para desenvolvimento de aplicações web, não só para APIs. Então, ele é desenvolvido para criação de sistemas também. Ele é chamado de micro framework porque ele tem um núcleo muito simples, tá? Então, ele não outro framework Python, seria o Django, ele é bem completo, ele já tem módulos, toda a parte de banco integrado, validação de formulários, ele tem muita coisa já embutida nele. Flask não, ele é leve, ele é simples, então muita coisa ele não possui, tá? Como esse módulos, o banco de dados, ele não possui essa abstração de banco, né? Nem validação de formulário e outras funcionalidades mais. Só que ele é fácil de estender. Então, utilizando outras bibliotecas, eu consigo estender abstrações ali dentro do Flask, eu consigo estender a utilização de modelagem de dados, do módulo, validações, usando outras bibliotecas com ele, tá? Mas essa é a vantagem do Flask, principalmente para a construção de APIs, por ele ser leve, ele é muito leve, ele é muito simples de usar. Então, quando eu quero construir APIs, serviços, né, desenvolvendo APIs, o Flask ele é uma das mais utilizadas pelos desenvolvedores de Python, porque ele traz essa leveza para a sua aplicação, para sua API, tá? E APIs é importante também, dependendo do que ela vai fazer, se você utilizar um framework mais leve, fica às vezes não compensa você ter um framework muito robusto para trazer recursos muito simples, tá? Bom, aqui um exemplo do código do Flask. Então, esse é um Hello World do Flask. Nós não vamos ver nessa aula, mas vamos ver na aula seguinte como implementar esse código. Mas aqui você vai ver que ele é muito simples, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. A aplicação está no ar funcionando. Aplicação web já retornando uma mensagem, tá? Então aqui a gente vai ter que instalar o Flask, ou o pip. Aí a gente importa ele, então from Flask import Flask. Então a gente do módulo Flask eu vou importar a classe Flask. Vou fazer esse app igual Flask name. E aí eu tenho ali o método hello. O método hello ele está retornando hello mundo. E ali em cima tem um decorador. Esse app.vault nós chamamos de decorador. Esse decorador ele está informando qual a rota que esse método vai acessar. Ou seja, quando ele acessar a URL base, tá? Então ele não vai precisar passar nenhuma URN, tá? Vai acessar a URL, apenas a URL, né? Então apenas o nosso localizador, sem acessar o recurso, ele já vai acessar esse método, o Olá Mundo. E aí a gente tem o if name igual a main, né? Que é para a gente ser acessado apenas no módulo principal. E dou um app.run. Esse app.run disponibiliza a minha aplicação na web. E aí qualquer um consegue acessar. Tá? E aí você acessando aqui direto a URL, você vai ter o return Olá Mundo. E aí a gente consegue colocar aqui, acrescentar recursos em cima de outros métodos. Então o Flask ele é muito mais simples do que outros frameworks que nós temos aí. Como por exemplo o Django. Tá? É muito fácil disponibilizar um serviço web com o Flask. Bom, nós vamos ver o pip, a instalação do Flask, vamos ver como criar um ambiente virtual usando o Virtual Env. Vamos criar nossa primeira aplicação Flask, também vamos entender os decoradores. Também vamos ver como utilizar o Postman para realizar requisições HTTP. Essa aula de Flask requer um fundamentos em Python, então pode ser que você já conheça, já saiba trabalhar com pip e Virtual Env. Mas eu acho interessante sempre a gente dar uma revisada, que é uma coisa que nós vamos usar bastante nesta aula. E é muito importante estar bem com o pip e com o Virtual Env também. Aqui o que nós vamos utilizar nesse treinamento, nesta aula, vai ser o Python versão 3.7. De IDE nós vamos usar o PyCharm Community. Se você já está ambientado a usar outras IDEs ou blocos de notas aí, você pode usar da sua preferência, mas aqui vamos usar o PyCharm Community. Também vamos usar o Flask e o Postman. Bom, vamos começar falando do pip. Pip, então, ele é o sistema de gerenciamento de pacotes.
Então ele é utilizado muito para instalação de pacotes, né? Instalação e gerenciamento de pacotes, bibliotecas em Python, tá? Então a gente vai utilizá-lo aí para instalar o Flask. E o pip ele já vem empacotado com Python desde a versão 3.4. Então do Python 3.4 para frente, o pip já vem junto. Antes disso nós tínhamos que instalar o pip. Agora isso já vem empacotado junto com o pip, com o Python. Então para utilizar o pip para instalar um pacote, basta usar esse comando no terminal pip install e o nome do pacote. Aqui no exemplo está o pacote Flask. Bom, VirtualEnv. VirtualEnv é uma ferramenta que serve para criar ambientes Python isolados, tá? Ele vem integrado com Python desde a versão 3.3. Antes disso tínhamos que instalar o VirtualEnv, agora já vem embutido com o Python. E para que serve o VirtualEnv? É para você poder trabalhar com projetos diferentes. Então você tem um projeto A, um projeto B, um projeto C. E cada projeto usa uma versão de um pacote diferente. Por exemplo, o próprio Flask. Um roda a versão 0.5, outro roda a versão 1.0. E essas versões têm diferenças de sintaxe, alguma coisa que muda numa função. Então você consegue, a partir da VirtualEnv, poder trabalhar com pacotes em versões diferentes, em projetos diferentes, e você não vai ter problema de ficar mudando o seu pacote por conta de um projeto diferente, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, ó, como que a gente cria uma VirtualEnv. Então, ó, o PyCharm, a ideia que nós vamos usar, ele já cria automático para nós, né? A gente só seta lá que tem que criar, ele já cria. Mas dá para criar manualmente via terminal, através desse comando aí, ó, python-m venv de VirtualEnv, e aonde você quer que essa VirtualEnv seja instalada. Aí nesse exemplo ele está instalando em c:/users/rafeg /virtualenvs minha VirtualEnv, tá? Esse é o caminho padrão que vem no Windows. Então dentro da pasta de usuários ele cria lá esse VirtualEnvs e aí você dá o nome que você quiser ali. Eu dei o nome de VirtualEnv. Na linha de baixo eu estou ativando a minha VirtualEnv, então estou indo até a pasta VirtualEnvs, estou lá minha VirtualEnv /scripts/activate. Estou ativando aí a VirtualEnv, nesse caso aí no Windows, né? Aí quando eu ativo a VirtualEnv, olha que legal, ele aparece ali verdinho no começo, minha VirtualEnv. Quer dizer, a minha VirtualEnv está ativada. Aí eu pego do comando pip install Flask. Nós vamos ver isso na prática. O que acontece quando eu instalo um pacote na VirtualEnv ativada? Ele vai instalar apenas no meu ambiente virtual. Quando eu for para o meu interpretador, sem estar com a VirtualEnv ativada, a gente vai ver que o Flask só não vai estar instalado. Então a gente vai ver isso na prática, como que isso fica isolado, tá? Bom, vamos falar um pouco do PyCharm também que vamos utilizar nessa aula. PyCharm é uma ideia para desenvolvimento Python. Ela é muito robusta, torna o desenvolvimento muito mais rápido, tá? Ela possui versão paga e versão gratuita, que a versão gratuita é a Community, que nós vamos utilizar nessa aula. E aqui eu também tenho um link aí para fazer o download, tá? Essa aí é a cara principal aí do PyCharm. PyCharm utilizamos na aula de fundamentos em Python, mas como você pode ter chegado nesta aula por já ter um fundamento, vamos saber que a gente vai usar essa ideia. Bom, vamos utilizar também a ferramenta Postman ao longo do curso, aonde essa ferramenta vai nos auxiliar para fazer requisições HTTP, tá? Então, com ela eu consigo chamar qualquer tipo de método para requisições HTTP, get, post, delete, delete, e por aí vai, put. E ela é bem legal também, eu consigo mudar cabeçalho, parâmetro, e ela vai nos auxiliar em coisas que eu não consigo fazer no navegador, tá? Deixei o link aí, getpostman.com/downloads, para fazer o download da ferramenta. Bom, vamos agora à nossa prática. Aí agora eu só vou, antes da gente começar a prática, mostrar aqui ó, o site para download do PyCharm, jetbrains.com/pycharm/download. Vai baixar a versão Community, é só next, next e yes, não tem segredo. Python 3.7, para fazer download também se estiver no Windows executável, também no Linux também não vai ter muito problema. Aqui eu também deixei aberto o link do Flask que a gente vai utilizar. Eu vou ver como instalar.
E do Postman também, a gente vai usar no final da aula, mas aqui a gente consegue fazer o download do aplicativo. Você vai baixar o download do Postman, instala e ele só vai pedir para você fazer um cadastro. Se você tiver conta no Google, ele também consegue autenticar através da sua conta do Google, do Gmail no caso. Então beleza, então vamos lá à prática. Então eu vou abrir o PyCharm, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, abro um PyCharm aí. Eu vou dar aqui um Create New Project, tá? Se você já tiver com o PyCharm aberto, é arquivo New Project. Já tiver num projeto aberto, né? Então aqui Create New Project. Aqui eu vou dar um nome de Hello Flask. Olá Flask, aliás. Vou dar em português mesmo. Olá Flask. E aqui, ó, Project Interpreter. Apertem aqui, ele está indo já no interpretador do 3.7. Mas nós vamos fazer isso, nós vamos criar uma Virtual Env. Então, New Environment Using, que deixa selecionado o Virtual Env. Aqui, ó, já está o location, c2.user.fag, .virtualenv, e aqui o nome. O nome da minha Virtual Env vai ser o mesmo nome do projeto, tá? Todo projeto novo que nós criarmos, nós vamos criar uma nova Virtual Env também, para criar o hábito de deixar sempre os ambientes isolados para cada projeto. Aqui é o interpretador base, então o interpretador base, se você tiver mais de uma versão do Python instalado, pode aparecer uma lista, como é o meu caso, eu tenho 3.6, 2.7. Então, o interpretador base nosso, Python 3.7. E aí vamos criar, vamos dar o Create. Aí ele sempre, a primeira vez que você vai criar uma Virtual Env, que você está abrindo aqui no PyCharm, ele demora um pouco mais para abrir, tá? Depois que a gente já tivermos com o ambiente virtual instalado e formos abrir o projeto novamente, não vai mais ter essa demora, porque ele copia tudo que vem do interpretador para esse ambiente virtual. Então, o projeto criado, temos aqui a pasta Olá Flask. Podemos ver aqui que criou a pasta e aqui a pasta está vazia. Botão direito aqui, vamos criar um projeto novo. Quem já estava com um projeto aberto, já tem o PyCharm, aqui ó, File, New Project, você consegue criar um projeto novo, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui botão direito na minha pasta Olá Flask, New, Python File, e eu vou criar um módulo que vai chamar run.py, tá? Então, vou chamar ele de run. E aqui eu vou fazer agora o seguinte, nós vamos criar a nossa primeira aplicação. Mas, para criar a primeira aplicação, o que nós temos que fazer? Fazer a instalação de quem? Do Flask. E como nós vamos fazer isso? Através do terminal. Aqui no próprio PyCharm ele já tem o terminal. E é legal que como a gente criou já um ambiente virtual no PyCharm, ele já abre o terminal com o ambiente virtual ativo, o Olá Flask. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês o PowerShell. Como que eu faria a ativação manualmente? Pode ver que o PowerShell aqui ele não tem nenhum ambiente virtual ativado. O que eu posso fazer aqui? Vou dar um ponto barra ponto virtual env barra, ele criou com o nome Olá Flask, né? Olá Flask scripts activity. E lá ele ativou. Se eu der um pip install aqui algum pacote, ele vai instalar dentro desse ambiente virtual, tá? Então essa é uma forma de você estiver usando uma outra IDE e estiver usando e for usar tudo manualmente Python para executar o arquivo, você pode ativar desta maneira, tá? Então vou instalar aqui pelo terminal do PyCharm mesmo. Vou ver aqui um pip install Flask. Vamos instalar o Flask, tá? Olha lá, ele já baixa várias dependências junto com o Flask, o Jinja 2 e algumas outras bibliotecas. O Jinja 2 é o responsável por fazer renderização de informação no template. Instalou, beleza, ele até fala aqui que eu posso dar um upgrade no pip, mas não é nem necessário, ele fez as instalações. Só der aqui um comando pip freeze. Pip freeze. Ele vai mostrar os pacotes instalados, ó.
Então eu tenho clique, Flask 1.02, a última versão do Flask, e algumas dependências. E agora que legal, vou abrir de novo aqui o meu PowerShell, abro o terminal de vocês, e eu vou dar um pip freeze aqui. Olha que legal, não tenho Flask aqui, então eu estou realmente isolado, tá? O Flask está só no ambiente virtual Olá Flask, ele não está aqui, tá? E aí outra coisa, dentro do meu interpretador eu tinha esse requests instalado. Veja que no meu ambiente virtual eu não tenho esse requests, tá? Então realmente ele não herdou nada e o que eu instalar lá também não vai para o meu interpretador, tá? Então fica realmente um ambiente bem isolado. Opa. Bom, então vamos pôr a mão na massa. Instalado o Flask, vamos começar a nossa codificação, tá? Se nós abrirmos aqui o site do Flask, ele tem até o nosso Hello World aqui pronto. Mas eu vamos digitar tudo aqui sem dar Ctrl C, Ctrl V, tá? Para ir memorizando. Então eu vou vir aqui from Flask, import Flask. Então do módulo Flask eu vou importar o Flask. E aí seguindo o exemplo lá, eu vou expor aqui app recebe Flask underline underline name underline underline, igual está lá no exemplo, ó. From Flask import Flask app recebe Flask name. E aí nós vamos criar nossa primeira rota. Então vou chamar aqui de def olá, lá está em inglês def hello, que eu vou chamar de olá, vou pôr 2 pontos aqui, vou dar um return olá mundo, ok? E aí falta o que agora? O decorador, tá? Então vou pôr aqui o decorador, que é app.route, e a rota que vai ser invocada, que vai ser o barra. E agora eu posso executar isso, mas se eu executar não vai acontecer nada, porque para executar eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar um app.run, tá? Mas eu não vou deixar assim, porque qualquer outro módulo pode chamar run.py e executar a aplicação. Eu não quero isso, então eu vou colocar o que agora? If name igual a quê? Amém. Opa. Com isso só vai ser executado se a chamada vier desse próprio módulo run.py. Aí nós vamos executar o run.py. Então eu vou vir aqui botão direito em run.py e vou dar um run, tá? Opa, a route, faltou um E aqui, ó. Vamos executar de novo. Ah, beleza, ele executou. E agora aqui, ó, run on 127.0.0.1 2.5000. Então ele já criou a aplicação na porta 5000. Então quando eu acessar aqui localhost 5000, vai vir aqui escrito Olá Mundo, tá? Vou até colocar um acento aqui. E aí, ó, coloquei Olá Mundo. O que eu tenho que fazer agora? Restartar. Então eu venho aqui nesse botãozinho aqui do lado, ó, ele vai restartar a aplicação. Startou, vou vir aqui, ó lá. Agora tem o acento Olá Mundo, tá? Aí legal. Aí, outra coisa que eu queria mostrar também, então que a gente vai usar o Postman, que o Postman também a gente consegue executar isso através do Postman. Eu vou abrir ele aqui. Um pouquinho devagar, mas está abrindo. Por quê? O Postman, então, como eu falei, ele consegue fazer chamadas usando outros métodos, tá? Aqui um exemplo do ViaCep, chamando o get mesmo. E traz o resultado do JSON aqui. Posso trocar e colocar nosso localhost 5000 e vou enviar como get. Ele vai trazer a mesma coisa que o navegador trouxe. Se ele traz a mesma coisa que o navegador trouxe, por que eu vou utilizá-lo? Por causa dos outros métodos. O navegador sempre faz get, tá? Então vamos supor que eu queira agora falar que isso aqui é um post.
Lembra que eu falei na aula passada que o post é para alteração, mas isso é uma definição, tá? Nada te impede de colocar um post para leitura, embora por definição pela arquitetura do REST não seja o ideal, tá? A gente não vai estar fazendo o REST, mas só para efeito de testes eu vou colocar aqui. Methods recebe post e vou dar um restart. Com isso, vou atualizar method not allowed. Então, ou seja, não existe para essa raiz um get. Então eu não vou conseguir acessar no navegador. Você está por onde? No Postman. Vou vir aqui no Post, vou trocar de get para post e vou enviar. E o Olá Mundo retornou. Tá? Então o post, ele vai, quando a gente for utilizar outras ações, nós vamos fazer pelo post. E se eu quiser que ele aceite get e post, eu posso colocar aqui get e post. Aí eu vou aceitar mais de um método. Eu vou aceitar o post e vou aceitar o get. Aliás, eu não restartei e vou aceitar o get, olha lá. O mesmo vale aqui no navegador. A outra coisa também que dá para fazer que é legal é nós colocarmos aqui, ó, da wp.run, passar um parâmetro que é debug igual a true. O que isso vai fazer? Eu vou restartar, colocar aqui olá mundo e vou colocar um ponto final aqui, ó. Tá vendo? Ele restartou sozinho. Então quando eu estou no modo debug, ele faz esse restart para mim, tá? Olha lá o ponto aqui, eu não preciso ficar restartando. Eu vou tirar agora o método get daqui, ele restartou sozinho. Olha lá. Então ele vai funcionar. Quando está em produção, debug, ele tem que sempre ficar false, tá? Porque se der algum erro no meu código, ele mostra toda a trilha do erro e tal. Então é legal só o debug true em desenvolvimento, tá? Bom, outra coisa também que é legal que eu queria mostrar ainda nesta aula é como passar parâmetros aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o barra, vamos supor que eu queira passar um parâmetro. Parâmetro que eu vou chamar aqui de número. E aí, aqui no Olá eu vou colocar também número. E aqui no Olá Mundo eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, ponto format, número. Tá, número. Vamos ver como isso vai ficar? Já fez o restart automático, o debug está true. Vou vir aqui colocar barra 100. Tá, Olá Mundo 100, Olá Mundo 300. Então essa é uma forma que a gente tem de pegar um parâmetro através da URI, tá? Através da nossa URI, lembrando, né? O URL é só esse trecho, daqui para cá é o URN, tudo junto URI. Então através da nossa URI eu consigo passar parâmetros, tá? Consigo falar inclusive se um parâmetro ele é inteiro, se ele é string, coisa e tal, tá? Posso falar aqui que ele vai ser inteiro, porque se eu não falo nada, ele é um string. Se eu fazer assim, ó, estou falando que ele é um inteiro, tá? Então eu consigo aí fazer contas e coisa e tal. Mas a gente vai ver na próxima aula mais detalhes desses tipos aqui no nosso decorador, tá? E vamos ver também, nós vamos fazer um formuláriozinho.